Quando a gente faz um teste de hipóteses, tá? H0 do tipo μ igual a, sei lá, 2 e H1, botar μ diferente de 2. Tá? Imagina que você está fazendo esse teste de hipóteses aqui, tá? Se você observar, imagina que isso aqui é um teste de hipótese onde você tem x tendo distribuição normal com média μ e variância 1, tá? E vamos imaginar que você observou só um pouquinho que tá meio lento o negócio aqui, para variar. Então, vamos lá, vamos imaginar que você observou x barra igual a 2. Gente, só um pouquinho, calma, tá? Meu computador tá meio lerdo ainda, tá acordando. 2,1. Bom, isso aqui tá bom. Com isso aqui acho que já dá para eu fazer a pergunta. O que vocês acham? Vocês acham que vocês vão rejeitar H0 ou não? Se vocês fizerem esse teste de hipótese aqui. Seus dados, você sabe que tem distribuição normal. A média populacional é μ, que é desconhecida. A variância de x é 1. Tá? O seu x barra deu 2,1. Intuitivamente, vocês vão rejeitar a hipótese nula? Sim ou não? X barra deu 2,1. Você quer testar ali média 2 contra média diferente de 2. O que vocês acham? Acho que não. Não vai rejeitar H0. Alguém pensa diferente disso? Acha que não? Vocês acham que dá para responder essa pergunta só com os dados que eu coloquei aqui? Ou vocês acham que falta alguma informação? Acho que falta o tamanho da amostra, talvez. Muito bem. Falta o tamanho da amostra. Por que isso? Porque a gente sabe que a distribuição do x barra, que é a nossa estatística de teste, né? Deixa eu fazer aqui um tracinho. O nosso x barra como variável aleatória vai ter distribuição normal, com média μ e variância sigma 2 sobre n. Ou seja, se o sigma 2 era 1, a variância do x barra vai ser 1 sobre n. Certo? Se você pegar uma amostra de tamanho 10, tá? Você vai ter um x barra com variância de 0,1. Mas se você pegasse aqui um n de 1 milhão, o que vocês acham que ia acontecer se o n fosse de 1 milhão e você observasse um x barra de 2,1? Vocês acham que vocês iam rejeitar H0? Acho que sim. Eu preciso que vocês tenham certeza disso, tá? Uma coisa para a vida, que vocês têm que saber. Quando o n tende a mais infinito, você vai rejeitar todas as hipóteses nulas que você colocar, exceto o único caso que você não rejeitaria é se o seu x barra desse exatamente o valor da hipótese. Tá? Então, vou repetir aqui. Se por acaso o seu x barra fosse 2,000001, será que você rejeitaria H0? Aqui, você quer testar se a média é 2. O seu x barra deu 2,000001. Será que ainda assim você rejeita H0? E o que eu estou dizendo para vocês é que se o n ele é muito grande, tá? Vamos botar aqui, vou até escrever diferente isso aqui. Vou escrever só assim. Se o seu n
é grande, você rejeita. Entenderam isso? Isso é uma coisa muito importante, tá? Se o seu valor do x barra não for exatamente o da hipótese, vocês concordam que esse valor de x barra aqui, ele pertence ao H1? Se você fosse imaginar ele como um estimador da média. 2.000001 está em H1, não em H0. Certo? Então, existe um N grande o suficiente que faz com que esse x barra aqui seja evidência suficiente de que a média não é 2. De que a média é o quê? 2.000001, que é diferente de 2. Entenderam isso? Isso é uma coisa importante. Tá? Você sempre rejeita a hipótese nula para N grande. Dado isso, isso é para qualquer tipo de teste de hipótese. Agora vamos imaginar que você está em regressão. Tá? E aí você tem o seu preditor linear. Eu vou colocar preditor linear porque eu não sei se eu estou no modelo normal, se eu estou no binomial, se eu estou no Poisson. Imaginem que você está no MLG, tá? Que pode ser inclusive o modelo normal que você já aprendeu. E aí você está assim, ó, beta 0 mais beta 1 x, certo? Vamos imaginar que esse aqui é o seu preditor linear. O que eu estou querendo dizer é que se você fizer esse teste de hipótese aqui, ó, beta 1 igual a 0, e o H1 é o beta 1 diferente de 0. É isso aqui que você faz quando você faz uma regressão, certo? Você vai fazer esse teste tanto para o beta 1 quanto para o beta 0. Né? É isso que a gente faz. E aí o que a gente faz depois? A gente olha lá o valor da estimativa naquela saída do R, né? Você vai ter na saída do R, você vai ter lá o beta 1 chapéu. Aí você vai ter, né? Então, assim, aqui vai ser a... Peraí. Você vai ter a estimativa, você vai ter o erro padrão, você vai ter a estatística de Wald e você vai ter o p-valor. É isso aqui que sai lá no R, certo? Então, aqui vai sair a estimativa do beta e aqui no final vai sair um p-valor. E é esse p-valor aqui que vocês querem que seja menor, né? Vocês querem que seja um valor P menor que 0,05. É isso que costuma ser o sonho de vocês. Certo? Aqui tem um erro padrão, aqui tem a estatística de Wald. Isso aqui que você faz em regressão. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o fato do p-valor ter dado pequeno, certo? Não quer dizer que essa variável é realmente importante. Ok? É difícil de acreditar nisso, mas vocês têm que acreditar, é verdade, tá? Por quê? Porque quando o N é muito grande, você sempre vai rejeitar a hipótese nula, né? O que esse p-valor está me dizendo aqui, né? Quando ele é pequeno, significa que a probabilidade da sua estatística de teste, né, dar um valor tão extremo quanto o que você obteve, sendo o beta 1 zero, é muito pequena essa probabilidade, é muito improvável isso. Então, você acaba rejeitando a hipótese de que o beta 1 é zero e fica com um beta 1 diferente de zero, e na prática você fica com essa estimativa de beta 1 aqui como sendo o valor do seu parâmetro estimado. Aí eu queria mostrar rapidinho para vocês aqui, tá? Eu estou com o R ou RStudio aberto. Aqui é só um exercíciozinho no R, tá? Olha isso daqui, ó. É um exemplo que eu estou fazendo aqui, que eu coloquei N igual a 100. Então, eu tenho 100 observações. Eu vou gerar uma covariável segundo uma normal. Deixa eu só ver se alguém perguntou alguma coisa. Não, tá. Então, aqui, ó, uma normal.
Então, eu estou criando a minha covariável. Vou mostrar aqui para vocês. Então, primeiro, está aqui N100. Vou criar minha covariável X. Só para a gente olhar quem é o nosso X. Vamos colocar ele aqui embaixo. Está aqui. Ó. Isso é a nossa covariável X. Tá? Vou colocar aqui um beta 0 e um beta 1. Tá? Beta 0 eu estou botando 0,1. Beta 1 eu estou botando menos 0,15. Aí eu vou criar o eta, né? Que é aquela relação linear. Que vai ser beta 0 mais beta 1x. Certo? Então, deixa eu rodar aqui. Foi. Aqui está o meu eta. Tá? O meu eta são os valores do preditor linear. Mas o meu eta não está na escala dos dados. Eu tenho que transformar ele, né, para a escala lá da minha média. Como é que eu faço isso? Lembre, no modelo, estou fazendo um modelo logístico aqui. A relação do eta com o mi é essa daqui, ó. O mi é exponencial de eta dividido por 1 mais exponencial de eta. Então, vou rodar isso aqui e vou olhar o mi. Agora, o mi vai me dar números entre 0 e 1. O que são esses números? São probabilidades de sucesso, certo? Então, o que ele está me dando aqui? Quem é o primeiro mi que está aqui, ó? O primeiro mi que está aqui está me dizendo que o y1, a primeira observação de y, vai ser uma Bernoulli com essa probabilidade de sucesso. O y2 vai ser uma Bernoulli com essa probabilidade de sucesso. Notem que nem está variando muito. Está indo aqui de 0,40, acho que o mais baixo, deixa eu ver, achei um 0,48 aqui. Deixa eu ver se tem coisas mais baixas. Pode ser que tenha, mas a maioria está perto de 0,5, tá? E eu vou agora simular os meus dados. Então, vou gerar o meu y como sendo uma binomial, n observações, e com que parâmetro? Com que probabilidade de sucesso? Essa média que eu acabei de simular, que é função da covariável x. Então, vou rodar aqui. Gerei meu y. Olhem a cara do meu y, vou colocar aqui embaixo. É um conjunto de zeros e uns. Uma sequência de zeros e uns. São 100 valores que são do tipo 0 ou 1. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar uma regressão aqui. Ó. Eu vou fazer uma regressão y contra x no modelo binomial e vou rodar para a gente olhar. Vamos olhar o que saiu aqui. Ó. Deixa eu dar uma... Espera aí. Botar esse aqui para cima. Olha só. Vocês estão vendo? Aqui estão as estimativas dos parâmetros. Tá? Aqui está o p-valor. Não foi significativo. Certo? Ou seja, não rejeitei a hipótese nula desses parâmetros serem zero. E aqui eu estou com a deviance nula e a minha deviance residual. Então, vocês estão vendo que eu não rejeitei, certo? Se eu simular isso aqui outras vezes, pode ser que algumas vezes eu rejeite, outras eu não rejeite, mas eu vou mostrar o que acontece. Então, vou fazer mais de uma vez aqui, tá? Eu vou rodar de novo e olho o p-valor, tá? Então, eu vou simular aqui de novo e vamos ver o que aconteceu. Ó, esse daqui que eu rodei agora, um foi significativo, esse aqui de baixo, p-valor pequenininho, o outro não. Vou rodar aqui uma vez. Ver esse daqui, ó, nenhum dos dois foi significativo. Tá? Agora, o que vai acontecer se eu rodar? É o mesmo modelo, mas eu vou colocar agora 10 mil observações. Vamos ver o que vai acontecer com 10 mil observações. Né? Vou rodar isso aqui. Vamos ver com 10 mil. Olha lá, com 10 mil, os valores já foram significativos. Na hora de fazer essa simulação, como eu tenho mais observações, ele consegue detectar melhor, consegue estimar melhor. Então, está aqui, ó, ele já estimou o intercepto em 0,08. Qual era o valor verdadeiro? Era 0,1. E o beta 1, ele está estimando menos 0,12 e o valor era menos 0,15. Aqui já está sendo significativo. Se eu rodar
com N maior ainda, a tendência aqui é nunca mais ele ficar com a hipótese nula. Vai rejeitar sempre, vamos ver. Vou rodar só um para a gente olhar. Então, tá aqui, ó. Rodei 1. Olha como a estimativa está convergindo para o valor verdadeiro, né? Esse daqui está indo para 0,1 e esse aqui está indo para menos 0,15. E os p-valores aqui, olha quanto é que deu a estatística de Wald aqui, ó. 15 e aqui menos 22. Imagina isso aqui numa normal padrão. São números muito extremos. E eu estou rejeitando a hipótese nula. Ou seja, quando o n é grande, a gente sempre rejeita H0. E aí eu quero fazer um pequeno testezinho aqui agora. Eu vou reduzir isso aqui, ó. Vou botar um zero aqui. Menos 0,05. O efeito do beta é bem pequeno, tá? Vou simular esse negócio agora com esse beta aqui, beta 1, próximo de zero. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos olhar. Olha só. Ele conseguiu, ele ainda teve força para rejeitar a hipótese nula, tá? Tá vendo aqui o coeficiente do beta 1, ó? Ele está estimando em menos 0,04, mas isso não é zero. Está rejeitando H0. Então, eu vou agora fazer ele ficar ainda menor. Eu vou colocar mais um zero aqui, né? Botei aqui um beta sendo bem próximo de zero e vou rodar de novo esse negócio. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ainda está rejeitando, certo? Ou seja, ele consegue saber que o valor menos 0,01 não é zero. Por quê? Porque eu tenho uma amostra aqui de 100 mil, certo? E aí eu posso fazer essa brincadeira o quanto eu quiser. Eu posso pegar esse beta 1 aqui e encher ele de zeros. Ser 0,000000001. Se eu botar um N grande, eu vou rejeitar a hipótese nula. Certo? Entenderam isso? Essa questão de que em inferência, em testes de hipótese, você em geral vai rejeitar H0 quando o N é grande. Isso é a lição que vocês têm que ter para a vida, tá? Então, dado isso, tem certas variáveis que têm um peso muito pequeno. Aliás, eu vou mostrar até aqui no R. Olha só isso daqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, os valores simulados verdadeiros. Olha quanto que é o Mi para esse que eu acabei de fazer aqui. Olha quanto é o Mi. O que vocês acham desses valores aqui? O que aparentemente isso aqui está dizendo para vocês? O Mi é a probabilidade de sucesso. Eu estou simulando, são dados reais. Tá? Ok? Eu estou simulando. E os valores são todos próximos a 0,52. Estão vendo que só mexe na terceira casa decimal? Vocês estão vendo? O que significa isso daqui? Significa que a gente está num modelo onde o x está influenciando, na média, que essa média é a probabilidade de sucesso, mas ele influencia muito pouco, porque para cada valor de x que eu simulei, as probabilidades de sucesso está todo mundo próximo de 0,52. Não importa o valor de x que eu bote, a média está muito parecida com 0,52. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando aqui? A pergunta que eu faço é: será verdade que esse x aqui ajuda alguma coisa a entender quando que o y é 1 e quando que o y é 0? Será que ele explica alguma coisa? Tá? Quando o x é grande, qual é o valor que a gente está tendo aqui para a probabilidade de sucesso? 0,52. E quando o x é pequeno? 0,52. Certo? O x aqui é praticamente inútil para fazer previsão. Ele só serve para olhar a terceira casa decimal da probabilidade de sucesso. Então, eu não gosto desse modelo aqui. Para mim, esse modelo aqui, esse x, tem um efeito muito pequenininho. Muito, muito, muito pequeno. Tá? Vamos dizer assim, na variável resposta. Né? Ele tem um efeito muito pequeno na variável resposta. Para merecer estar aqui no meu modelo.
Então, a gente precisa olhar outras coisas e não somente o p-valor. O que a gente tem que olhar? A gente tem que sempre olhar a deviance nula e a deviance do modelo que a gente está ajustando, tá? Pessoal, quem comentou alguma coisa aqui? Não, então vamos lá. Olha esse modelo aqui, ó. A deviance nula, olha o valor dela, 138.346. E a deviance residual, 138.342. Vocês estão vendo que a explicação que esse modelo está dando para a gente, ele só conseguiu reduzir a deviance em 4 unidades? Apenas em 4 unidades. Esse modelo não está explicando muita coisa. Se você fosse pegar uma proporção aqui, né? Ele está explicando 4 unidades no universo de 138 mil. Tá? Vocês vão aprender depois, aqui nessa disciplina ainda, que o R2 associado a isso aqui é um pseudo R2. É como se você dissesse assim, esse modelo não explica nada, mas é significativo, não é zero. Tá? Então, toda essa introdução que eu estou fazendo aqui é para dizer que você tem que olhar esses coeficientes, esses p-valores aqui, mas você também precisa olhar a deviance para escolher o seu modelo. Você precisa comparar o quanto que está reduzindo à medida que você coloca mais covariáveis, mais parâmetros no seu modelo. Ok? Então, o que eu vou fazer agora na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês a teoria por trás dessa comparação e a gente vai pegar os dados do Titanic para escolher o modelo mais parcimonioso, para vocês me falarem qual modelo vocês ficariam no final, tá? Tudo bem? Então, deixa eu vir para cá. E vamos. Na aula passada, a gente estava falando de deviance, né? A gente já sabe que a deviance tem uma distribuição assintótica aproximada Q quadrado com m menos p graus de liberdade, onde m é o número máximo de parâmetros que eu posso ter, que muitas vezes é igual ao número de observações, menos o número de parâmetros do meu modelo de interesse. Isso é a deviance, tá? A gente já viu um exemplo, foi esse daqui, em que a deviance deu 6,309. A gente calculou a probabilidade dessa estatística dar um valor maior do que 6,3, deu 0,99, e não rejeitamos a hipótese nula. Tá? E o que era a hipótese nula? De que o nosso modelo fornecia um ajuste semelhante ao do modelo saturado. E validamos o modelo. Essa observação que está em vermelho aqui, ó, eu mudei. Lembra que tinha um erro? Eu mudei e eu já troquei lá no arquivo que está lá no Moodle. Tá? Se vocês quiserem baixar, tem a versão que isso aqui está correto. Tá? Então, o que mudou foi essa parte aqui de baixo. Ó. Nós validamos o modelo. Isso não significa dizer que ele é o melhor modelo. A gente apenas não rejeitou a hipótese de que o ajuste do nosso modelo é bom, por falta de evidências do contrário, não por evidências de que ele é bom. Certo? Lembrem sempre disso. Não rejeitei, não tem evidência. Rejeitei, tenho evidência. Beleza? Então tá. Então, a parte que a gente vai ver agora é essa daqui, ó. Como comparar modelos via deviance, tá? Então, a gente vai aqui do slide 36 até o 41. É basicamente isso que a gente vai olhar hoje na aula, tá? Do 36 ao 41. Então, vamos lá. Como que eu posso comparar modelos via deviance, tá? Em MLG, você pode comparar modelos via deviance, desde que esses modelos sejam aninhados. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, modelos aninhados. Vocês chegaram a ver essa expressão em modelos lineares? Não precisava ter visto lá, tá? Mas aqui é importante que seja aninhado. Já ouviram essa expressão? Modelo aninhado ou nested. Já viram? Não? Tá bom.
que é um modelo aninhado? Então, vamos lá para o quadro para eu explicar para vocês. Eu vou fazer de conta que eu estou lá em modelos lineares, para ficar mais fácil, tá? Então, você tem... Não, nem precisa, é o preditor linear mesmo. Tá aqui, ó, preditor linear. Imaginem que você tem esse modelo aqui, ó, beta 0 mais beta 1, x1 e mais beta 2, x2i. Esse modelo aqui é um modelo que tem o preditor linear com duas covariáveis, certo? Se você criasse outro modelo, tá? Vou botar aqui em vermelho. Outro modelo que fosse beta 0 mais beta 2 x2i. O modelo de baixo é um caso particular do modelo de cima? O que vocês acham? O que tem que acontecer para o de baixo, para o de cima ser igual ao de baixo? Tirar o B1 X1. Sim, tirar o B1 é equivalente a fazer B1 igual ao quê? B1 igual a zero, ok? Se você fizer o beta 1, na verdade, igual a zero aqui em cima, você cai no modelo de baixo, concordam? Então, o modelo de baixo... Achei que tinha travado aqui. Vocês estão aí ainda? Travou aqui, mas Sim. agora voltou. Tá bom. Meu mouse tinha travado. Então, aqui, o de baixo é um caso particular do de cima. Se eu fizesse uma mudança aqui, ó, trocasse o beta 2 por beta 1 e o x2 por x1, também seria um caso particular do de cima. E se eu fizesse isso aqui, ó, também. O modelo de baixo é conhecido como modelo nulo ou minimal, tá? É um caso particular do de cima. O que significa isso? Os três exemplos que eu coloquei aqui no vermelho, eles estão aninhados no modelo de cima, porque eu consigo colocar eles como caso particular do de cima. Ok? Conseguiram entender isso? Agora eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Esses dois modelos aqui, qual dos dois, se fosse um modelo linear, qual dos dois vai dar o maior R2? O de cima ou o de baixo? Qual vai dar o maior R2? É modelos lineares agora, faz de conta aqui. Qual dos dois dá? Oi? O de cima. O de cima. Tá claro para todo mundo que o de cima sempre vai dar um R2 maior? Sempre. Sempre. Por quê? Porque ele tem uma covariável a mais. Ele vai explicar tudo o que o de baixo explica, mais alguma coisa. Mesmo que essa coisa não seja significativa, é impossível o R2 do de cima ser menor que o do de baixo. Ok? Tá bom? Outra coisa, que tem um paralelo aqui. Se eu escrevesse a log verossimilhança, então aqui vai ser a log verossimilhança aplicada no beta aqui e aqui os dados, né? Vamos botar assim. E aqui embaixo eu colocasse a outra. L de beta Y. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Assim como o de cima tem um R2 maior que o de baixo, tá? A função de verossimilhança ou a log verossimilhança do de cima vai ser maior do que a do de baixo. Vocês entendem isso? Vocês concordam?
Se ele explica mais, é mais provável, tá, de que ele consiga replicar a minha amostra com aquele beta que está lá. Ou seja, é como se eu dissesse que a log verossimilhança do de cima é maior do que a do de baixo, certo? E a última coisa que eu preciso colocar aqui é com relação à deviance. Qual dos dois, se a gente fosse colocar deviance? A deviance desse modelo que eu vou chamar aqui de 1, e aqui embaixo a deviance do 0. É 0 porque ele é menor, tá? Porque ele tem menos parâmetros. Qual das duas deviances é maior? Vamos pensar. Qual das duas deviances é maior? O que vocês acham? Você lembrar o que é deviance, né? Não, o que é deviance? Vamos lá, vamos para o slide. Pegar a deviance. Aqui tem uma definição de deviance, ó. É 2 vezes, então não importa. Aí vem aqui, ó. A verossimilhança do modelo, né, maximal, aplicada nos valores estimados, mas é do modelo saturado, menos a do seu modelo de interesse. Tá claro aqui? Esse maximal aqui é igual, não importa o modelo que eu bote. Não importa no D1 ou D0, tá? As duas são funções dessa log verossimilhança aqui, que é a mais alta possível que eu posso ter. Tá? Então, a deviance associada, qual dos dois vai ser maior? D0 ou D1? Pensem aí. Não tem problema errar, tá, gente? Tenham coragem, pense. Qual dos dois modelos? Qual dos dois modelos é mais complexo? D0 ou D1? Qual é o mais complexo? D0 ou D1? Deu. D1 é mais complexo, tá? Eu já vi que teve gente que respondeu ali. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Já teve gente respondendo D0, D1, tá bem dividido aqui, né? Ok. Tá bom, é bom vocês pensarem, né? Vamos olhar agora. Agora vai aparecer a resposta, tá? Se o D1, o de cima, é mais complexo, a log verossimilhança dele vai ser mais alta do que a do modelo mais simples, certo? Então, qual dos dois modelos está mais próximo do ajuste do modelo saturado? Ou seja, qual deles vocês acham que tem mais capacidade de produzir um resultado tão bom quanto o do modelo saturado? Que é um modelo inútil, mas ok, é o ajuste melhor possível que eu posso ter. Qual dos dois é o que vai estar mais próximo do modelo saturado? Vocês concordam que tem que ser um modelo mais complexo? O mais complexo tem que estar próximo do modelo saturado, mais próximo do modelo saturado do que o modelo mais simples. Quanto mais simples o meu modelo, mais distante ele está do modelo saturado. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Nessa expressão mesmo, né? Isso aqui vai ser uma constante para as duas deviances, mas aqui não. Então, como eu tinha dito que a deviance deste modelo aqui, ó, esse valor desculpa, a deviance não, a log verossimilhança desse modelo é mais alta do que a do vermelho, quando eu colocar aqui, ela entra com um sinal negativo, certo? Então, no modelo mais complexo, essa diferença aqui vai ser menor do que no modelo mais simples. Essa diferença vai ser maior. Então, o que vai acontecer? É como se eu dissesse assim, o modelo mais simples tem um desvio ou uma deviance maior do que a do modelo mais complexo. Por quê? Porque ele está mais distante do saturado. Então, a maior deviance é o D0. Tá? Tudo isso,
Por que é importante eu falar? Que é para garantir esse resultado aqui, tá? Então, teve várias pessoas aí que acertaram, tá? Mas o importante aqui, ó, é perceber que D0 menos D1 é sempre maior ou igual a zero. Ok? O desvio do modelo mais simples tem que ser maior do que o desvio do modelo mais complexo. Beleza? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Tá. Isso, D1 está mais próximo do saturado. Perfeito. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Então tá. Agora, olha o que acontece. Todo esse raciocínio que eu tenho aqui, ele é quebrado se eu mudar uma coisa. O modelo mais simples aqui, claramente, é o de baixo. Mas e se eu tivesse feito aqui, por exemplo, outro modelo? Vou colocar agora aqui, eu vou mudar esse de baixo, tá? Eu vou mudar e vou escrever esse de baixo como sendo assim, ó. Beta 0 mais beta 1. Peraí, deixa eu só ajustar aqui. Beta 1, e aí eu vou colocar aqui ln de x1i. Entenderam o que eu fiz aqui? É outro modelo. Esse eta agora aqui de baixo, o de cima é um preditor linear. Estão vendo que é linear isso aqui, ó. Beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2. O de baixo é linear em x? Não é mais, né? Vocês estão vendo? Ele não é mais linear. Por quê? Porque agora o meu eta é função de logaritmo de x. Não tem mais uma relação linear aqui. Então, o meu eta nem é mais um preditor linear. Eu saí do MLG, certo? Isso aqui não é mais um preditor linear, tá? A questão é a seguinte: qual desses modelos é o mais simples? Qual desses modelos vocês acham que é o mais simples? Vocês conseguem me responder isso? Ó, na verdade, eu não posso dizer que é o primeiro, que o primeiro é o mais simples, tá? Ou quem é o mais complexo. Porque, por exemplo, o de cima é linear. Linear pode ser considerado mais simples, né? Menos complexo do que uma relação ali como está no de baixo, logarítmica. Mas o de cima tem duas covariáveis, o de baixo tem uma. Eu não sei qual deles é o mais complexo, certo? Eu não sei. Por eu não saber qual é o mais complexo, eu tenho um problema, que é o seguinte: eu não consigo saber qual dos dois tem a maior capacidade de ter a maior log verossimilhança. Qual desses dois modelos aqui vai ter o maior R2? Você está lá em regressão. Qual dos dois modelos, o azul ou o vermelho, que vai ter o maior R2? Você pode me garantir que vai ser o azul ou que vai ser o vermelho? Você consegue me dar essa resposta? Quem vai ter o maior R2? Vocês concordam que não tem como saber? Antes eu tinha como saber. Agora eu não tenho como saber. Não existe nenhum resultado que me diga que o vermelho vai ter o maior R2 ou que o azul vai ter o maior R2. Não tem esse resultado, tá? Como não tem esse resultado, eu não sei quem tem a maior log inverossimilhança. Consequentemente, eu não sei quem tem a maior deviance. Consequentemente, eu não posso garantir que D0 menos D1 vai ser sempre maior ou igual a zero. Conseguiram entender? Isso que eu falei aqui. Todo o raciocínio que a gente fez antes para chegar nesse D0 menos D1 maior ou igual a zero, eu tive que assumir que o de cima explicava mais que o de baixo. Agora eu não consigo saber qual deles explica mais. Ok? Conseguiram entender o que está aqui? Agora a última pergunta para ver se vocês pegaram a ideia toda. Opa, não precisa assinar demais aqui.
Vamos lá. Aqui. Esses modelos são alinhados? Um deles é um caso particular do outro? Não. Vendo que não? Não é. Por quê? Porque o de cima tem x1 e x2. Não tem nada que eu consiga fazer com o de cima que faça dar o de baixo. Por quê? Porque o de baixo tem x3. O de cima não tem x3. Esses modelos não são alinhados porque eles não têm as mesmas variáveis. São dois modelos lineares. Tá? O preditor é linear, mas não são alinhados. E por que agora é importante saber isso? Eu vou perguntar de novo. Qual desses dois modelos vai dar o maior R2? Você consegue me responder isso? Qual desses dois vai dar o maior R2? Tem como saber? Não dá para saber, certo? Então, vou fazer o mesmo raciocínio. Não dá para saber. Consequentemente, eu não sei qual dos dois tem a maior log verossimilhança. Qual dos dois conseguiria maximizar a probabilidade de eu observar a minha amostra? Não consigo saber qual dos dois faria isso. Consequentemente, não consigo saber quem tem a maior deviância, o D0 ou o D1. Consequentemente, não consigo ter essa diferença positiva. Ok? Eu acabei de fazer um resumo de o que é modelo alinhado e por que é importante isso em MLG. Lá em regressão, tá? Em modelos lineares que você fez no outro semestre, você aprendeu uma estatística, que era o R2, tá? Que servia sempre para você descobrir o melhor modelo. Você podia comparar modelos não alinhados, tá? Então, lá em modelos lineares, essa estatística aqui, ó, resolvia a sua vida. Você conseguia comparar esses dois modelos aqui. Era só você pegar o que tinha o maior R2. Eu não sei qual vai dar, mas se você olhasse o que desse o maior, estava de boa. Você escolhe o que dá maior, por exemplo. Aqui em MLG, a gente não consegue obter isso, certo? Eu não consigo. O que a gente precisa? A gente precisa disso aqui. Eu preciso comparar devianças. E eu vou precisar dessa estatística aqui, ó, essa diferença de devianças. E ela tem que dar positiva para eu poder tomar uma decisão. Tá? Vocês vão ver por quê. Tá? Então, em MLG, eu só consigo comparar modelos aninhados. Ok? Tá bom, não vou dizer que isso é verdade, tem outras formas. Mas o padrão é comparar modelos aninhados. Enquanto que em modelos lineares, vocês comparavam qualquer modelo via R2. Ok? Dúvidas nessa parte? Não? Ok. Tá bom. Lá para os slides. Eu estava aqui. Ó. Então, um modelo é aninhado a outro modelo quando é considerado um caso particular deste. Isto é, quando o seu preditor linear é um caso especial do modelo mais geral, tudo o mais constante. Tá? Mantendo o resto constante, um é um caso particular do outro. Então, vamos comparar dois modelos. Agora, para começar uma anotação, a gente tem que lembrar o que é 1 e o que é 0. Tá? Por isso que eu já tentei fazer isso lá no quadro. Imaginem dois modelos alinhados. Então, se eu estou falando de dois modelos alinhados, na sua mente você pensa, tem um modelo mais geral ou mais complexo e o mais simples. O mais geral eu vou chamar de M1 e o mais simples de M0. Tudo que eu botar 1 é do modelo que tem mais parâmetros e o que eu botar 0 é do modelo com menos parâmetros, é o modelo mais simples, tá? Eu vou chamar de P o número de parâmetros do modelo mais complexo e vou chamar de Q o número de parâmetros do mais simples. Consequentemente, Q é menor que P e P menor que N. Ok até aqui? E a gente vai fazer o seguinte teste de hipótese. A gente vai fazer isso via teste de hipótese. A nossa hipótese nula é de que
os nossos betas do modelo são exatamente os betas do modelo mais simples. E o H1 é de que os nossos betas do modelo são exatamente os betas do modelo mais complexo. Escrever isso aqui, ó, é a mesma coisa que escrever assim, ó, a hipótese nula. O modelo verdadeiro, tá, é o modelo mais simples. E o de baixo é o modelo verdadeiro é o modelo mais complexo. É quase como se você estivesse dizendo isso. Ok até aqui? Eu quero fazer esse teste de hipótese aqui. Então, vamos lá. Se você rejeitar H0, o que vai significar? Que você encontrou evidências, tá, de que este modelo aqui, nulo, tá, não é bom, ou não é bom o suficiente, ou deveria ser rejeitado. Você tem uma evidência estatística para ficar com o modelo mais complexo. Quando você não rejeitar a hipótese nula, é como se você tivesse validado o modelo mais simples, porque você não encontrou nada nos dados que dissesse que ele deveria ser rejeitado em prol de um modelo mais complexo. Então, você vai ficar com o modelo mais simples, certo? Então, sempre lembrando, agora aqui é um teste onde, quando rejeita, você tem evidência de que é melhor ficar com o modelo mais complexo. E quando não rejeita, você acaba ficando com o mais simples por falta de evidências de que ele é ruim. Ok? Tudo bem? Agora, esse tipo de teste aqui é um teste que você vai querer rejeitar H0. O anterior, a gente não queria rejeitar. Agora é um que a gente vai querer rejeitar. Tá bom? Então, até aqui, por enquanto, só guardem isso. O 0 é o modelo mais simples. 1 é o mais complexo. P, número de parâmetros do modelo mais complexo. E Q, número de parâmetros do modelo mais simples. Tá? Então, vamos lá. Olhe o que acontece quando você faz a diferença das deviâncias, tá? O que acontece quando a gente faz D0 menos D1? Estão vendo que eu estou fazendo D0 menos D1 e não D1 menos D0? Por que eu estou fazendo D0 menos D1? Por causa desse raciocínio que a gente fez aqui, ó. D0 menos D1 é sempre maior do que zero. Ok. Então, essa diferença, esse ΔD aqui, é a diferença da deviância do modelo mais simples para o modelo mais complexo, e essa distância ela acaba sendo positiva, tá? Se você fizer isso aqui, eu vou colocar a definição do D0, é isso aqui, ó. A verossimilhança do modelo, a log-verossimilhança aplicada nas estimativas, assumindo que o meu modelo é o saturado, menos a mesma log-verossimilhança, só que para o meu modelo mais simples, menos duas vezes a mesma coisa. A log-verossimilhança aplicada nos parâmetros estimados para o modelo saturado, menos a do nosso modelo com P parâmetros. Isso é a diferença das devianças. Só que o que acontece aqui, ó? Acaba cortando, ó. Quando você faz essa diferença aqui, você vai cortar esse LB max aqui, esse LB max aqui, e vai ficar simplesmente, ó, 2 L de B1 menos L de B0. Estão vendo aqui? Essa diferença aqui das duas? B1 e B0, tá? Então, deixa eu só colocar aqui no quadro rapidinho, só para vocês entenderem de onde vem aquela aqui quadrado ali. Então, vamos descer aqui. Então, tá aqui, ó. A gente chegou nisso aqui, ó. 2 vezes L, né, do B1 menos a do B0, né? Então, vai ser a do B1. Aqui é vetor também, menos a L do B0. A do B0. Nós chegamos nisso aqui. Agora vamos dar uma relembrada, porque a gente já tinha feito uma conta disso aqui lá atrás. Vou voltar. Vamos voltar um pouquinho, volta. Aqui, ó.
Cadê? Aqui eu tinha feito uma. Tá aqui, na verdade, né? O que acontece? Quando a gente encontrou a distribuição da deviance, tá? O que a gente concluiu? Olha só. Quando a gente comparou o modelo maximal, que é o saturado, com um modelo de interesse, esse maximal aqui tinha quantos parâmetros? Tinha Nzão parâmetros e esse daqui tinha P parâmetros. Tudo bem aqui? Esse aqui tinha Nzão parâmetros e esse aqui tinha P parâmetros. E a gente conseguiu abrir ele em 3 termos, certo? O primeiro termo, a gente concluiu que tinha distribuição Q quadrado, tá? Com o número de parâmetros do modelo maximal. Então, é como se eu tivesse dito isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu até vou botar de duas formas. Vou botar primeiro o preto, depois eu vou botar um azul aqui. Vou botar aqui, ó, max. Tá? E aqui eu vou colocar assim. Esse daqui a gente viu que tinha 3 parcelas, tá? Isso aqui ficava uma Q quadrado com o número de parâmetros do modelo maximal, que pode ser ou Mzão ou N, depende, tá? Aqui, ó. A segunda parcela, uma Q quadrado com o número de parâmetros do modelo de interesse, então ficava aqui, menos uma Q quadrado com P parâmetros, tá? E ainda tinha mais um termo aqui no final, que a gente assumia que era zero, certo? O que significava isso aqui ser zero? Que a log-verossimilhança do modelo maximal era igual à log-verossimilhança do meu modelo de interesse. Então, aqui entrava um mais zero, e esse zero aqui, ó, era a minha hipótese nula. Era isso aqui que a gente fazia antes lá. Tá? Consequentemente, a distribuição disso aqui sob a hipótese nula dava uma Q quadrado M menos P. Tudo bem? Então, vamos relembrar. Essa estatística aqui, tá? Essa estatística aqui era equivalente a 3 somas de quadrados. Tá? Uma que tinha distribuição Q quadrado M, uma tinha Q quadrado P, e a outra a gente assumiu que era zero quando este modelo nosso de interesse tinha o ajuste igual ao do modelo saturado. Então, dava zero, e aí caía nessa diferença de Q quadrados pelo teorema de Cochrane, dava uma Q quadrado M menos P. Tudo bem aqui? Tranquilo até aqui? Não vou dizer que é tranquilo, mas nós já vimos isso aqui. É o que está nesse slide em conjunto com esse slide aqui. Tudo bem, gente? Então tá. Agora eu vou pegar o que a gente está fazendo lá. Cadê a nossa diferença de deviance? Agora eu vou fazer a do B1 com B0. Vamos ver o que vai mudar aqui. Vamos lá. O que muda? Aqui, ó. Antes era o modelo saturado para o nosso de interesse. Ou seja, o mais complexo para o mais simples, certo? Então, o que vai ficar agora? Qual é o nosso modelo mais complexo? É o saturado? Não. Eu vou botar a partir de agora aqui, vou mudar para vermelho. Tá? O que vai mudar? Então, o nosso modelo, onde está maximal, na verdade, vai ser o nosso modelo 1, porque ele é o nosso mais complexo. E aonde estava o nosso modelo lá, que era o mais simples, que anteriormente era o nosso de interesse com P parâmetros, agora vai ser o nosso mais simples, que tem Q parâmetros. Certo? Mas o que vai mudar com isso? Vamos descer mais aqui. Vai abrir em 3 de novo,
somas de quadrados que vão cair em 3 quadrados, tá? Na verdade, essa primeira aqui, ó, tem que ter o número de parâmetros do modelo mais complexo. Antes era M. O que vai ser agora? Não é mais M. Agora vai ser P, porque é o número de parâmetros do modelo mais complexo. E antes, o modelo mais simples era o modelo com P parâmetros. Agora, o mais simples é o modelo com Q parâmetros. Certo? E aqui, o que é hipótese nula? Antes, a hipótese nula era o modelo de interesse tem o ajuste equivalente ao do modelo saturado. O que vai ser agora? O modelo mais simples tem o ajuste equivalente ao do modelo mais complexo. Essa é a nossa hipótese nula. Entenderam? Que os dois modelos têm um ajuste igual, tanto o mais simples quanto o mais complexo. Então, o que vai acontecer agora aqui? Ó, a diferença de Q quadrados, né? Não vai mais ser M menos P. Vai ser aqui... Peraí. Volta. Aqui vai ser P menos Q. Ou seja, no final de tudo, a gente vai dizer que ΔD, a diferença das devianças, vai ter essa distribuição aqui. Conseguiram entender mais ou menos a ideia? É o que está nesse slide aqui, ó. Se ambos os modelos fornecem bons ajustes, o que significa isso? Significa, né? A gente está assumindo que os dois explicam mais ou menos a mesma coisa e a gente está assumindo também que as duas devianças, cadê aqui, ó? Tanto o D0 quanto o D1 também são deviances que estavam comparando o saturado com o modelo de interesse. Então, esse modelo 0 aqui é um modelo que foi validado. O D1 é um modelo que foi validado também. Então, a distância dos dois, se for parecida, vai ter essa distribuição aqui, ó. A deviância da diferença vai ter essa distribuição aqui. Entenderam da onde veio esse Q quadrado P menos Q aqui? E P menos Q é sempre maior do que zero, porque o P é o número de parâmetros do modelo mais complexo, é sempre maior do que do modelo mais simples. Entenderam? Entender a ideia? Então, espero que sim. A gente vai fazer exemplo disso, tá? Então, alguns comentários, tá? É importante notar que se o ΔD for grande, a gente tem muita diferença entre os ajustes do modelo mais simples e do modelo mais complexo. É como se você dissesse assim, poxa, eles não estão explicando a mesma coisa. Se eles não estão explicando a mesma coisa, é porque um está explicando muito mais do que o outro. Consequentemente, você fica com o mais complexo. Por outro lado, se a distância das deviances for pequena, é como se você estivesse dizendo que os dois modelos fazem ajustes próximos. Então, não vale a pena ficar com o mais complexo. Então, você não rejeita H0, certo? Então, a conclusão aqui é, ΔD grande significa evidência estatística. Então, vamos resumir essa informação para vocês lembrarem, tá? O que você tem que fazer quando faz um MLG? Primeira coisa, tá? Vamos lá. Você ajustou um MLG. O que você vai fazer com a deviance? Tá? Você vai pegar a sua deviance e vai comparar numa Q quadrado M menos P. Você vai fazer esse teste aqui, que é o que sai lá no R. Vamos lá no R, cadê? É esse aqui, ó. Você vai pegar a sua deviance, vai pegar os seus graus de liberdade e vai fazer um teste para validar esse modelo para saber se está validado ou não. Nesse teste aqui, o seu objetivo é não rejeitar. Porque não rejeitar é a mesma coisa que validar o modelo. Ok? Todo mundo entendeu essa parte aqui? É a primeira coisa que você faz quando você faz o MLG e vai olhar deviances. Aí a segunda coisa que você faz é o seguinte. Você pega um modelo alternativo, certo?
eu vou pegar, esse é o modelo que eu estou interessado. Mas será que tem um modelo mais simples? Será que tem um mais simples? Então, eu vou chamar o nosso de interesse de D1 e vou pegar agora um D0. Um D0 que é mais simples. É um modelo aninhado e que é mais simples do que o meu D1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ΔD, a diferença das deviâncias, que vai ser o quê? A deviância do modelo mais simples menos a deviância do meu, porque eu já sei que o meu é mais complexo, então a deviância dele é menor, certo? E isso daqui vai ter que distribuição? Q quadrado P menos Q, onde o P é o grau de liberdade, é o número de parâmetros do meu modelo de interesse e o Q é o número de parâmetros do modelo mais simples. O que a gente quer aqui? Eu quero aqui rejeitar, né? Eu quero rejeitar H0, porque isso vai implicar que o modelo, né, M1 é melhor. E o melhor de tudo, você vai ter essa conclusão com evidência estatística, porque você rejeitou a hipótese nula. Então, o M1 é melhor com evidência. Olha que maravilha, com evidência. Antes você não tinha, ó. Quando você fez esse daqui, ó, que você não rejeitava e validava o modelo, você não tinha evidência estatística. Mas pelo menos passou no teste. Você não rejeitou H0. Agora não. Agora você vai comparar o seu com o mais simples. E você vai querer rejeitar a hipótese nula. Se você rejeitar, você validou o seu modelo. E o que acontece se você não rejeitar? Então, se você não rejeitou H0, você vai ter que o M0 é melhor, porque ele é mais parcimonioso, só que aqui você não tem a evidência estatística. Ou seja, você vai ficar com o M0, porque eu não achei nada contra ele, certo? Na verdade, eu não devo dizer que M0 é melhor. Eu vou dizer que M0 é mais parcimonioso. Parcimonioso. O que significa um modelo mais parcimonioso? Quer dizer que ele é um modelo mais simples, mas não compensa botar mais parâmetros porque não vai ajudar muito. Então, eu vou ficar com ele porque ele é aquilo, é mais simples, mas dá para o gasto. É tipo isso. Entenderam? Então, o resumo da deviance é essa historinha aqui. Você vai ter duas etapas. Vamos botar aqui em vermelho, né? Você vai fazer essa etapa aqui, que é a etapa 1, e depois você vai fazer a segunda etapa. A primeira é validar o seu modelo. E a segunda é comparar com outros alinhados. Entenderam? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Mesmo? Conseguiram entender? Tá. Tem lá nos slides, o que está dito aqui é mais ou menos essa conclusão em cima desse resultado aqui, ó, tá? Então, agora a gente vai fazer um exemplo, tá? A gente já tinha feito numa aula anterior esse exemplo aqui, que era aquele dos crimes numa avenida e tinha duas covariáveis, lembra? Uma era a distância do local do... Como é que era? A distância da avenida ao posto policial mais próximo e a outra era um índice de luminosidade. Lembram dessas variáveis? Em algum momento, lá atrás, tá? Não sei se vocês estão lembrados. Mas olha lá, olha o que tem aqui. 3 modelos, tá? Modelo nulo, só tem intercepto.
Modelo 1, tá? Esse é o M0. O M1 é um modelo que tem a covariável x, tá? E o modelo 2 é um modelo que tem a covariável x e a covariável raiz quadrada de z, tá? Esse modelo aqui, tá? Vocês concordam que o M2, desculpa, que o M1 é um caso particular do M2? Tá claro para todo mundo? Que o M0 é um caso particular do M1, que o M1 é um caso particular do M2, então, consequentemente, todos esses modelos estão aninhados. Tudo bem aqui? Eu vou chamar de Sim. D0 a deviance do modelo nulo, D1 a deviance do modelo com uma covariável e D2 a deviance do modelo com duas covariáveis. Esse 6.309 a gente já tinha falado dele antes, tá? Vamos lá, Ana Clara. Exatamente qual parte você não entendeu? A parte daqui estar alinhada ou você está falando disso aqui? É dessa parte ou do exemplo? Qual parte que você... M2. Tá. Pensa o seguinte, ó, esse raiz quadrada de z é porque a gente usou como covariável a raiz quadrada de z, certo? Não se preocupa muito com isso, é apenas uma covariável que eu fiz uma transformação nela, tá? Vamos assumir que isso aqui é o meu modelo mais complexo e os outros são caso particular. Vamos lá, o que é o de cima e o de baixo, né? É como se fosse isso aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Tá? Um deles tem o beta sendo zero, tá? Um deles tem um beta sendo zero. Esse M1 aqui, ó, tem o beta 2 sendo zero. E o M0 tem o beta 1 e o beta 2 iguais a zero. Conseguiu acompanhar? Ok? Eles estão todos alinhados ao modelo M2, porque eles são casos particulares do M2. Tá? Aliás, eu acho que agora, relembrando o que eu falei aqui, quando eu botei LN aqui, tá? Na verdade, não era alinhado, mas eu acho que eu falei que não era relação linear, mas era relação linear, né? Porque era uma relação linear em relação ao logaritmo, não em relação ao x. Acho que eu falei em relação ao x, né? Não, então eu falei certo, em relação ao x não era linear. Tá bom. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você coloca uma covariável do tipo raiz quadrada de z, continua sendo um modelo linear isso daqui, mas não linear em z, linear em raiz de z, certo? Mas ainda cai dentro dos MLGs se você considerar que ele é linear em raiz de z, tá? Mas não se preocupe por estar raiz de z ali. O que importa é que é um modelo com duas covariáveis, um com uma e um com nenhuma. Um é um caso particular do outro. Tudo bem? Olha uma coisa importante. Estão vendo que a função de ligação é a mesma dos três, né? Se você mudar a função de ligação, eles não são mais alinhados. Tem que ser a mesma função de ligação. Aí vamos lá. O que a deviance dizia para a gente? Que a distribuição dela... Então vamos voltar para o slide. Mas a distribuição da deviance sempre vai ser o número de parâmetros do modelo saturado, que nesse caso eram 20 observações, então dava 20, menos o número de parâmetros do modelo, certo? Então, o M2 tem 3 parâmetros, tem beta 0, beta 1 e beta 2. O M1 tem 2 parâmetros, beta 0 e beta 1. E o M0 só tem um parâmetro, que é o beta 0. Então, se você pegar a deviance e calcular a probabilidade da deviance, né, é isso mesmo, da deviance, assumir um valor maior do que o valor observado, com aqueles graus de liberdade que eu tenho ali, né, na Q quadrado, você vai encontrar o p-valor associado ao teste da deviance, o teste de ajuste da deviance. Outra coisa interessante, notem que o modelo nulo tem a maior deviance. Claro, ele explica menos, então ele tem um maior desvio em relação ao modelo saturado. Depois, à medida que eu vou colocando mais covariáveis e o modelo vai ficando mais complexo, a deviance vai caindo, certo? Mas nos três casos, quando você faz o teste da deviance,
Vocês estão vendo que o p-valor nos 3 casos foi maior do que 5%, maior do que 10%. Então, nos 3 casos, eu não rejeito H0. Qual é a conclusão que eu chego aqui? Se você tivesse ajustado o modelo M2, você ia dizer, não rejeito H0. Logo, eu não tenho evidências, né, para rejeitar a hipótese de que meu modelo é tão bom quanto saturado. O M1, não rejeito H0. Logo, eu não tenho evidências para rejeitar a hipótese de que meu modelo explica tão bem quanto saturado. E aqui, por fim, modelo nulo, que não explica nada, mas está aqui. Eu não rejeito H0, logo, não tenho evidências para rejeitar a hipótese de que ele explica tão bem quanto o saturado. Como que pode? Eu estou com 3 modelos que, para mim, eu não rejeito a hipótese deles serem tão bons quanto o saturado. Qual que eu escolho? Qual deles eu escolho? Então, vamos comparar deviances. Eu vou comparar o ΔD comparando o D2 com o D1, o D2 com o D0 e o D1 com o D0. Vou fazer as 3 comparações. Então, agora vem aqui, ó, teste das diferenças de deviances. Então, primeiro, vamos comparar M0 versus M1, tá? Então, quem vai ser o ΔD? Sempre vai ser a deviance do mais simples menos a deviance do mais complexo. 23 menos 16. Quanto que dá isso? 7. 7,196. Eu vou comparar isso em qual distribuição? Vamos olhar aqui no quadro, porque esse está no quadro. Cadê? Aqui, ó. A gente compara com uma Q quadrado com a diferença do número de parâmetros, né? Então, vamos lá. O D0 tem quantos parâmetros? Apenas o beta 0. Então, está aqui, ó, 1. E o D1 tem 2 parâmetros. Então, aqui, ó, 2 menos 1. É uma Q quadrado com 1 grau de liberdade. Mas numa Q quadrado com 1 grau de liberdade, o valor 7 é muito extremo. Porque uma Q quadrado com 1 grau de liberdade tem média 1 e variância 2. Esse valor é muito extremo, está caindo na cauda. Então, rejeitei hipótese nula. Eu já concluo. Vamos só ver aqui, ó, rejeitei hipótese nula. Vamos comparar o M0 com o M2. M0 com M2 vai ser D0 menos o D2, ou seja, a deviance do modelo mais simples menos a deviance do modelo mais complexo. 23 menos 6, 16. Vou olhar em qual que quadrado? O D2 tem 3 parâmetros, o D0 tem 1. Então, vai ser 3 menos 1. E esse valor aqui, numa Q quadrado com 2 graus de liberdade, é muito extremo também. Certo? Rejeito H0. E, por fim, M1 com M2. D1 menos D2, né? Deviance do modelo com uma covariável e a deviance do modelo com 2 covariáveis. A distância das deviances, a diferença delas, deu 9,7. E isso tem que ser comparado numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Também é extremo. Rejeitei H0. Vamos agora ver a conclusão que a gente está fazendo aqui, ó, tá? Qual era a minha hipótese nula nesse primeiro modelo aqui, ó? Tá? Não é uma pergunta, eu já vou dar a resposta. Tá? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não, tá tudo de boa. Então vamos lá. Não é que tá tudo de boa, vocês só estão calados. Então vamos lá. ΔD. D0 menos D1. O valor deu grande. O que significa isso? A distância dos ajustes ao modelo saturado está muito grande. Então, isso significa que os modelos explicam coisas diferentes, realmente diferentes um do outro, certo? Se eles explicam coisas diferentes um do outro, eu estou tendo evidência contra a hipótese nula de que eles explicam a mesma coisa e de que os dois modelos eu não precisava de um modelo mais complexo porque bastava um modelo mais simples, porque eles explicam a mesma coisa. Eu rejeitei essa hipótese. Então, o que eu estou concluindo na comparação de M0 com M1? Você rejeita a hipótese de que o modelo mais simples explica tão bem quanto o modelo mais complexo. Então, você fica com qual? Com o mais complexo. Conseguiram entender? Se eles explicam coisas diferentes e é significativamente diferente, é porque vale a pena botar um parâmetro a mais. Tá?
Conseguiram entender isso? Sim. Agora, uma coisa que é meio intuitiva. Se o modelo M1 já valeu a pena em relação ao M0, o M2 provavelmente vai valer a pena também em relação ao M0. Provavelmente. Vamos ver. Aqui deu 16, deu bem maior. O que significa isso? O modelo com duas covariáveis tem um ajuste, tem uma distância ao saturado muito diferente, certo? Está muito distante da deviance que a gente obteve para esse modelo nulo aqui. Então, eles explicam coisas significativamente diferentes um do outro. Então, eu rejeito a hipótese de que os dois têm ajuste parecido. Vou ficar com o que tem o ajuste melhor, então. Então, por enquanto aqui, ó, do primeiro confronto, eu fiquei com M1. Do segundo confronto, eu fiquei com M2. Agora é que vem a decisão mesmo, né? M1 versus M2. Vale a pena passar da covariável, né, x para a covariável x mais raiz de z? Vale a pena botar esse raiz quadrada de z aqui? Vale a pena isso? Vamos ver. A distância das deviâncias, né? O modelo mais simples é o D1, menos a do modelo mais complexo, que é o D2. 16 menos 6 deu 9. Rejeitei a hipótese nula. O que quer dizer isso? O modelo M1 e o M2 explicam coisas diferentes um do outro. Eu tenho evidências de que eles não estão explicando a mesma coisa. Logo, vou ficar com o mais complexo. Ok? Então, esse slide aqui mostra o que é o teste da deviância. Ele apenas está me dizendo, os três modelos são aceitáveis do ponto de vista de que eles não estão tão distantes assim do modelo saturado, os três. Mas, quando eu comparo eles um com o outro, eu vejo que eles têm diferença entre si e que vale a pena colocar mais parâmetros porque você tem reduções significativas na deviância. As deviâncias ficam muito diferentes quando você coloca diferentes números de covariáveis aqui. Então, eu ficaria com M2. Conseguiram entender esse exemplo? É possível rejeitar M0, M1, mas não rejeitar M0, M2? Deixa eu pensar aqui. É possível, tá? Só porque numa vai ser uma Q quadrado com 1 grau de liberdade, na outra vai ser uma Q quadrado com 2 graus de liberdade, certo? O número que está aqui, ó, a distância das deviâncias sempre vai ser maior, tá vendo? Foi do 7 para o 16. Sempre vai subir. Mas o grau de liberdade também vai subir. Aqui foi de 1 para 2. Em geral, se o M1 você já rejeitou, o M2 vai rejeitar. Mas é possível, acho que dá para eu simular aqui um caso, em vários casos, aliás, em que isso não vai ser verdade, mas não é usual. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a decisão seria, fique com M2. Fique com o modelo que tem as duas covariáveis, ao invés de ficar com o modelo que só tem uma. Ok? E notem que eu fiz isso aqui, tomei essa decisão sem olhar a significância dos parâmetros. Eu não olhei os p-valores lá. Mas eu posso olhar, é outra forma, né? Mas eu não olhei. Beleza? Todo mundo entendeu esse exemplo? Ok? Agora, peraí só um pouquinho, perguntou mais alguma coisa. Mas aí, o que eu faço? Não, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. O que eu estou falando. Se você não rejeitar H0, fica com o mais simples. Tá? Mas o ponto é o seguinte, né? Se acontecesse esse caso aqui, você ia meio que dizer assim, né? O M1 vale a pena em relação ao M0. O M2, né? Ah, tá, eu entendi o que você está falando. Vai dar uma contradição, né? O M1 é melhor que o M0. O M2 não é melhor que o M0, mas só que você não rejeitou. Lembra disso. Conclusões do tipo rejeito têm evidência estatística. Conclusões do tipo não rejeito não têm evidência estatística. Então, seria como se você dissesse assim, ó.
Entre M1 e M0 fica com M1. Entre M0 e M2, tanto faz. Logo, fica com o mais simples, mas é uma coisa mais fraca. Certo? E, por fim, entre o M1 e o M2, fique com o M2. Daqui, ó, você teria o M2 tendo uma vitória e uma derrota na prorrogação, vamos dizer assim, né? O M1 teria uma vitória e uma derrota, e o M0 teria uma derrota e uma vitória na prorrogação. Então, o M2 continuaria sendo o vencedor aqui. Ok? Mas não é muito comum. Tá bom? Então, dado isso tudo, eu vou aqui para o RStudio. Como falta meia hora só, vocês não precisam abrir o R, tá? Quer dizer, até pode abrir para fazer um teste hipótese. Mas podem deixar que eu rodo aqui o modelo para vocês compararem. Eu vou anotar os números para vocês compararem, tá? A gente rodou no modelo do Titanic, a gente fez isso aqui, ó. A gente rodou esse modelo aqui, ó. Vocês estão lembrados? Das pessoas que sobreviveram em função da classe que ela estava no navio, né? Primeira classe, segunda classe, terceira classe, sexo, idade e número de irmãos e esposas, né? Do passageiro. Esse modelo aqui, quando a gente rodava, todos os parâmetros davam significativos, certo? Mas não quer dizer que todos eles precisam estar no modelo, certo? Quando a gente olhou esse nosso modelo aqui, ó, a gente fez o teste da deviance, tá? A gente fez o teste da deviance, que estava aqui, ó, 660 numa Q quadrado com 708. Aí até vou fazer de novo aqui, ó, isso aqui era 1 menos P quisque daquele número lá, 660,64, numa Q quadrado com quantos graus de liberdade? 708. Olha lá. Não rejeitei hipótese nula. O que quer dizer isso? Esse modelo está validado. Ok? Mas vamos fazer um teste aqui e vamos pegar uma ordem. Qual dessas variáveis aqui, isso não deveria ser feito sempre, mas vai ser o critério que eu vou usar. Qual foi a variável que esteve mais próxima da não rejeição aqui? Qual foi a variável, vamos dizer assim, menos significativa em termos dos p-valores que a gente tem? É um critério, tá? Não dá para garantir que é assim sempre, mas da forma como está aqui. Vocês concordam que esse daqui, essa foi a variável que parece a menos significativa aqui dentro? É? Então, nomes aqui, tá? Eu vou colocar... eu vou fazer alguns testes. Eu vou fazer um teste apenas querendo saber se vale a pena colocar essas duas variáveis quantitativas aqui. Essa de idade e essa de número de irmãos e esposas. Então, eu vou criar alguns modelos. Vamos para o quadro. Desce aqui. Eu vou chamar aqui de M0, tá? Eu vou chamar esse daqui como sendo o modelo que tem classe e sexo. Então, ele tem P class mais sexo. Esse vai ser meu modelo mais simples. Ok? O segundo modelo que eu vou querer testar é o modelo que tem a classe social mais o sexo mais a idade. E o terceiro que eu vou testar, vou chamar de M2, é o que tem a classe, eita, mais o sexo, mais a idade e mais a variável dos irmãos e esposa lá. Como é que está escrito? É SP. Ok? Nada me impede de testar outros modelos. Nada me impede. O que me impede? Qual é a minha restrição que eu tenho aqui? Eu preciso garantir
que, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, M0, M1, M2, um tem que ser um caso particular do outro, né? Então, M2 é o mais complexo. M1 é um caso particular do M2. E o M0 é um caso particular do M1. Tudo bem? Tá legal aqui? Você não pode fazer de uma forma que não tenha essa estrutura. Tem que sempre ir somando uma variável. Não pode ir ter variáveis diferentes, né? Tipo assim, o M1 tem sexo e o M0 tem idade. Não pode, certo? Então, se o M0 tem sexo, o M1 tem que ter sexo, o M2 tem que ter sexo. Se o M0 tem classe, o M1 tem que ter classe, o M2 tem que ter classe. Beleza? Então, tá. Agora eu vou pegar as deviances desses modelos para vocês compararem, tá? E os parâmetros. Vamos ver quantos parâmetros que tem, né? Esse M2 aqui, ó, quantos parâmetros tem o M2? Espera aí. O M2 tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 parâmetros. Vou colocar umas informações adicionais aqui. Esse aqui é o modelo. Então, eu vou colocar agora os parâmetros. Eu vou chamar de P0, P1 e P2. É o número de parâmetros. O mais complexo tem 6 parâmetros. O modelo que não tem aquele dos irmãos e esposas tem 5 parâmetros. E o M0 tem 4 parâmetros. Lembrando, ele tem 4 parâmetros porque ele tem variáveis categóricas, tá? Então, aqui, ó, tem dois parâmetros da variável classe. Então, é intercepto mais 2 da classe mais 1 do sexo masculino, dá 4 parâmetros. E, por fim, eu preciso das deviances, né? Então, eu vou colocar aqui D0. Esse aqui eu acho que eu vou ter que botar um embaixo do outro, porque o número é grande. Então, eu vou colocar aqui D0. Vou botar o outro aqui, D1. E vou botar o outro aqui, D2. Então, o D2 deu... Vamos colocar aqui. O D2 deu 660,64, certo? 660,64. Então, isso daqui é 660,64. Eu vou ter problema quando eu for fazer o D0, mas eu já tento resolver. Vamos agora rodar um modelo aqui, tá? Só que eu vou rodar ele... Eu vou copiar aqui. Vou fazer o seguinte. Vou trocar aqui, vou botar modelo 1, vou chamar aqui de modelo 1, e vou tirar aqui esse, é a variável dos irmãos e esposas. Caiu, aqui aumentou para 66602. Então, esse daqui é 66602, né? Isso. Agora eu preciso do D0. O D0 é que vai complicar a minha vida, porque eu preciso tirar os NAs, né? Então, eu tinha feito alguma coisa aqui que matava os NAs, né? Vamos lembrar aqui, era isso aqui, né? Eu preciso colocar esse negócio aqui. Deixa eu ver se eu fizer assim, né? Deixa eu copiar esse negócio. Espera aí. Vou chamar aqui de M0. Vou chamar aqui de M0. Vou tirar a idade. E aí aqui eu vou ter... Deixa eu ver se funciona se eu fizer isso, né? Vamos ver se eu colocar esse negocinho aqui, será que vai funcionar? Não. Se eu botar aqui, será que funciona? Funcionou, né? Deixa eu ver se a Deviance no está batendo 964,52. Ah, bateu. Foi. Então tá aqui. Esse é o modelo sem
os NAs, tá? Porque senão não dá para comparar. Se eu rodasse sem os NAs, não seria comparável. Eu preciso, desculpa, com os NAs, né? Porque é injusto eu comparar modelos que têm menos observações com modelos que têm mais observações. Tem que ser a mesma quantidade de observações. Então, o modelo nulo, que só tem 4 parâmetros, né? Que só tem aqui, ó, intercepto, o da classe e o da idade, esse daqui deu uma deviance de 672,43. 672,43. Então, agora sim, vamos gastar esse finalzinho da aula para vocês fazerem isso aqui para mim. Eu quero que vocês me digam. Todos esses modelos estão validados, tá? Ou seja, a deviance aqui, ó, 660, 666 e o 672, todos eles estão validados em relação a esse grau de liberdade que está aqui, ó. Se você fizer o teste da deviance, por exemplo, nesse último, né? Deixa eu até botar aqui. 1 menos pequisque, o valor aqui é 672,43 com 710 graus de liberdade. Olha lá. Todos esses aqui eu não rejeitei hipótese nula. Tá? Então, eu estou dizendo que esses 3 modelos que estão aqui estão validados. Tá? Eu não consigo dizer que eles explicam, eu não consigo rejeitar a hipótese de que eles explicam tão bem quanto o modelo saturado. Agora vem a pergunta: qual desses 3 modelos vocês ficariam? Eu quero que vocês façam o teste da diferença das deviances com esses 3 aqui. Eu quero que vocês comparem M0 com M1, M0 com M2 e M1 com M2. Façam a comparação para me dizer qual dos 3 modelos vocês ficariam, porque os 3 estão validados, os 3 têm parâmetros significativos. Como é que você vai escolher? Tá? Então, façam aí. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Deixa eu pegar aqui o slide aqui, só para deixar aqui, né? Vocês precisam comparar as diferenças das... Vou até deixar esse daqui que eu acho que é mais fácil, né? Tem que comparar a diferença das deviances e comparar com os graus de liberdade, lembrando dos parâmetros, tá? Ok? Lembra desse slide aqui. Vocês têm esses slides com vocês, né? Então, eu vou deixar os números na tela. Quem conseguir chegar em algum número aí, me fala. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer e depois eu vou fazer. Tá? Todo mundo entendeu quem é esse P0, P1 e P2, né? É como se fosse o Q, o P e o Q. Só que eu estou chamando de P0, P1 e P2 porque eu preciso de 3 letras, né? Então, ao invés de chamar de P, Q e outra coisa, eu estou chamando tudo de P. Como a gente tem muitas observações aqui, tem uma chance bem grande de vocês rejeitarem todos os testes, mas eu quero que vocês me digam aí quanto que deu os 3 P-valores, né? E a conclusão que vocês chegaram. Pode escrever no chat só a conclusão, mas anotem aí com vocês os 3 P-valores que vocês chegaram. Consequentemente, tem 3 testes de hipótese para fazer aqui. 3 rejeições ou não rejeições que vocês têm que fazer. Professor, Oi. o senhor comentou que quando a amostra é grande para teste de hipótese e inferência, quando o N é muito grande, né, é sempre rejeitado, né? Então, como que é o uso de modelos ou estatística em geral em ambientes em que a amostra é sempre muito grande, tipo Big Data, por exemplo? Exatamente, isso é um problema. O próprio IBGE já tem esse problema. Se você pegar dados da PNAD do censo, né? Quando tem o censo, o IBGE aplica o questionário da PNAD para muitos domicílios. Você fica com uma das maiores amostras que o Brasil tem, tá? Acho que é a maior que tem, é a amostra do censo, questionário grande. Qualquer coisa que você quiser testar lá, você vai rejeitar a H0. Isso já é conhecido. Não tem muito o que fazer em relação à significância, tá? Você consegue comparar ajustes, certo? Consegue saber se uma coisa
é diferente da outra, mas você tem que ter na cabeça esse detalhe, né, de que 0 é diferente de 0 mais um epsilon. Você tem que ter isso na cabeça. Às vezes a gente faz isso vendo a magnitude do efeito, interpretando coeficientes, por exemplo. Se você interpretar e ver que não faz diferença nenhuma, tá? Você vê que não vale a pena. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou dar uma interpretação desses coeficientes, um spoiler de interpretação. Quando a gente chegar no modelo logístico, vocês vão entender como que interpreta isso, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui, nesse que está aqui no quadro, tá? Ok? Não sei se ficou claro, tá? Tipo assim, não tem o que fazer. Você vai focar na magnitude dos efeitos e não tanto na significância. Tá, entendi. Tá? Eu vou dar um exemplo com correlação também. Mas eu vou esperar vocês fazerem a conta. Me lembra para eu fazer o exemplo da correlação. Tá? Acho que o da correlação vai explicar melhor do que o outro que eu ia fazer. Alguém já conseguiu? Tá, e M0, M1? Você fez, Rodrigo, M0 contra M1? Tá, e o que você concluiu? Em relação a M0 e M1, qual dos dois que você ficava? Se não tivesse o M2, você ficaria com M1 ou com M0? Ok, então pelas conclusões que você está chegando, né? Deixa eu ver, Juliana chegou em 0.011, é o mesmo do Rodrigo, tá? Provavelmente os dois estão certos. Então, a conclusão que vocês estão chegando é, né, em relação a M0 e M1, vocês estão rejeitando a hipótese de que esses dois modelos explicam a mesma coisa. Logo, vocês preferem o mais complexo, porque se não é igual ao ajuste, eu vou ficar com o mais complexo. E, quando compara M1 com M2, vocês estão vendo também, rejeita H0. Eles não estão explicando a mesma coisa. É diferente. Como é diferente e os dois são bons, eu vou ficar com o que explica mais. Porque essa diferença é significativa. Ok? Tudo bem? Mais alguém ficou com dúvida em relação ao que tem ali? Já tem no chat a resposta ali do Rodrigo. Eu vou pegar um deles só, tá? Eu vou fazer aqui no quadro, eu vou fazer a comparação do M2 com M1, tá? Vou fazer do M2 com M1. Então, vamos olhar aqui, né? M2 com M1. O M1 é mais simples que o M2, logo, ele tem a deviance maior. Eu preciso fazer a diferença das deviances. Então, eu vou fazer aqui, né? No quadro. Não, no quadro não, no R. Eu vou chamar de delta D, tá? Esse delta D vai ser a deviance do modelo mais simples, que é 66602. Então, 666.02, menos a do modelo mais complexo, 660.64. 660.64. Então, olhem lá. A diferença das deviances do modelo 1 para o modelo 2 foi de 5. Será que isso é algo significativo, né? Eu tenho que comparar esse valor numa Q quadrado com a diferença do número de parâmetros, né? Só que o D2 tem 6 parâmetros e o D1 tem 5 parâmetros. Logo, a diferença do número de parâmetros é de apenas 1. Então, eu tenho que comparar esse valor 5.38 numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Que eu já estou sentindo que esse valor é extremo, né? Como que eu descubro isso? É só você fazer 1 menos, né? P Qisk do delta D numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Deixa eu ver, cadê lá?
O número foi o 0.022036. Esse número que está aqui, está certinho. Ok? Então, com esse p-valor que está aqui, eu rejeito a hipótese nula. Quem era a hipótese nula? O modelo 2 tem um ajuste semelhante ao do modelo M1. Certo? Ou tão bom, o M1 tem um tão bom quanto o do M2. Eles têm um ajuste igual. Mas não é igual esse ajuste. Essa redução de 5 unidades na deviance é como se você dissesse assim, tá bom, eu vou perder um grau de liberdade, mas vou ganhar 5 unidades de redução de deviance. Valeu a pena essa troca. Troquei 1 por 5. Certo? Foi mais ou menos isso que foi feito. Então, vou ficar com o M2. Então, nesse exemplo aqui, a gente ficou com um modelo mais complexo. É um critério, tá? E tem muito a ver também com o tamanho da amostra aqui, tá? O número de observações. Beleza? Agora, duas coisas. Eu vou dar a interpretação desses coeficientes e vou falar da correlação que eu tinha prometido para o Fernando, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação ao teste da Levees? Deixa eu ver, alguém escreveu mais coisa aqui que eu não vi. Então, vamos lá. É bom que a gente já revisa coisas da vida, né? É importante vocês terem isso bem claro. Vocês já viram no R, ou em qualquer software, você tem uma variável x e y, e aparece assim, você bota lá, sei lá, correlação entre x e y. Se você fizesse correlação entre x e y, e o p-valor, vamos imaginar que o p-valor deu 0. Ou melhor, p-valor deu menor que 0,05. Número mágico. Qual é a sua conclusão? Qual foi o teste de hipótese que foi feito quando você calcula uma correlação de Pearson entre dois conjuntos de dados e olha o p-valor e deu pequenininho? O que significa esse p-valor pequeno? Qual foi a hipótese nula que foi rejeitada? Você sabe? Não lembra? É importante saber isso. Vamos lá. Quando você pega um SPSS da vida, tá? Qualquer software em geral, ele bota lá assim, ó, correlação, aí ele dá o coeficiente ρ, aí ele escreve aqui assim, ó, significância. Aí, sei lá, se aparecesse assim, ó, uma tabelinha assim. Peraí, o que foi isso aqui que não... Vamos meu ρ aqui, né? Vamos imaginar que deu, sei lá, 0,7. Correlação 0,7, significância 0,001. O que significa isso? O que significa essa significância 0,001? Alguém lembra? Mais alguém quer arriscar? Vocês fizeram o teste de hipótese para correlação em algum momento da vida. E a hipótese nula era ρ igual a alguma coisa contra ρ diferente dessa coisa. Quem é o ponto de interrogação aqui? 0. 0. Ok? Dá 0. Sempre que aparecer a significância numa saída de R, de SPSS, do software que for, relacionada à correlação, você está fazendo esse teste de hipótese aqui. Aí eu pergunto, né? O que você acha? Correlação deu 0,7 na amostra. Será que na população pode ser que não exista correlação? Que seja não autocorrelacionado? Desculpa, não correlacionado? Será que é possível isso? É o que esse teste está fazendo. Esse aqui está dizendo, não, rejeito a hipótese de que na população a correlação é 0. Ou seja, a correlação deve ser diferente de 0. E qual é a sua estimativa? 0,7. Beleza? Até aqui? Isso aqui? Como que olha os dois números? Se você tiver com dados populacionais, você não vai olhar a significância. Certo? Dados populacionais não tem isso e não tem isso.
Dados populacionais, você olha a correlação e acabou. Mas quando é uma amostra, você tem que testar se na população é 0 ou não. Ok? Posso avançar? Então, vamos lá. Agora, pelo que você aprendeu em introdução à estatística, em estatística descritiva, ou quem ensinou estatística para você? 0,7 é correlação forte, fraca ou moderada? Zero sete é correlação forte, fraca ou moderada? O que vocês acham? Calculou correlação de Pearson, deu 0,7. Isso é correlação forte, fraca ou moderada? A maioria dos livros vai botar que é forte. Acima de 0,7, praticamente todos os livros vão dizer que é forte. Tá? Quase todos os livros vão dizer isso. É uma correlação forte. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. Vou apagar essa linha vermelha. Vamos considerar que é uma amostra. E vamos considerar que você obtém isso daqui, ó. Isso aqui vai confundir a cabeça de vocês. Vamos botar um 9 ali. Vamos botar... Correlação de 0,09. É forte, fraca ou moderada? Fraca. Vocês acham que é fraca ou vocês acham que é praticamente nula essa correlação aqui? O que vocês iam achar? Duas variáveis que têm essa correlação. Você acha que uma serve para explicar a outra? Você acha que é uma boa candidata? Uma para explicar a outra numa regressão, por exemplo? O que vocês acham? Praticamente nula. Se vocês fizerem uma regressão de x contra y, se vocês fizerem isso aqui no R, ó, LM YX, com essa correlação ali, quanto dá o R2? Quanto dá o R2 se vocês fizerem essa regressão aí? Com correlação de 0,09. Vocês sabem como é que faz para achar o R2? Vocês sabem isso? Não se sintam acanhados, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Aqui, enquanto vocês são alunos da ENSE, tá? Vocês podem errar, vocês estão aqui para aprender, tá? Depois que sai daqui, aí não, aí você tem que saber tudo, tá? Mas por enquanto não precisa, até a formatura, né? Que na formatura eu vou fazer as perguntas lá, né? Para algumas pessoas na hora de dar o canudo. Mas até lá. Então vamos lá. O que vocês acham do nome R2, né? Por que será que ele se chama R2? Incentivando a não sair da ENSE. Que nada, muito pelo contrário. Se você sair é porque você sabe, tá? Vamos lá. R2, tá? R2. Não é curioso se chamar R2? Por que será que as pessoas chamam R2 de R2? Por que tem esse 2 em cima? Alguém sabe? Por que eu não chamo ele de R? Por que eu chamo de R2? Já pararam para pensar? Quais são as letras que a gente usa para correlação? Que os livros usam para correlação? Usa Rho, quando usa a letra grega. Isso que você falou, Rodrigo, é verdade. Vamos lá, apareceu muita coisa, vamos devagarinho, vamos lá. O Rodrigo perguntou, para ficar entre 0 e 1, o R2 sempre tem que estar entre 0 e 1, tá? Mas agora, o que o Fernando falou ali, coeficiente de correlação ao quadrado, perfeito. Rho é o coeficiente de correlação, com letra grega. R é a letra que a gente usa para coeficiente de correlação numa amostra, por exemplo. A gente chama de R, sem usar a letra grega, certo? Então, o que acontece? R2 nada mais é do que o quadrado do R. É como se fosse o Rho quadrado. É como se fosse 0,09 ao quadrado. Quanto que dá 0,09 ao quadrado? Vamos botar aqui, de curiosidade.
0,09 ao quadrado. E agora eu vou multiplicar isso aqui por 100. Deixar bonitinho lá o número. Olha só. Vocês lembram como é que interpreta o R2? Eu só estou fazendo pergunta, né, para testar vocês aqui. Tá? Mas vamos lá. Vocês lembram o que é o R2? R2 é percentual da variação de y explicada por x por meio da regressão. Então, olhem só o percentual que está explicando. Essa variável x, se você, ela vai explicar 0,81% da variabilidade de y. O R2 aqui está dando 0,081. Essa variável é uma variável inútil para prever y, concorda comigo? Todo mundo concordou comigo até aqui? Então, tá. Vocês concordaram? Aí agora é que vem a parte que choca as pessoas, tá? Vamos lá. É possível aparecer essa saída que vocês estão enxergando aqui, é possível que ela saia no R, no SPSS ou em qualquer lugar. Isso pode sair. Por quê? Porque a correlação ser fraca ou forte é estimativa. Mas essa significância aqui, ó, esse p-valor que está aqui, ele está associado a esse teste de hipótese aqui. E eu pergunto, 0,09 é zero? Não, não é zero. Então, o que significa isso? Para n grande, se a sua amostra for grande o suficiente, você vai rejeitar H0. E aí vai aparecer aqui a significância como o p-valor bem pequenininho. E aí é que a gente se diferencia de muitas pessoas, por exemplo, que usam estatística e não entendem muito. Eu já cansei de ver muitas pessoas que são usuários de softwares, né? O usuário de SPSS, por exemplo, é mais difícil do R, mas desses softwares point click, né? A pessoa testa 30 variáveis, coloca lá, faz uma matriz de correlação e pega só as que são significativas e faz conclusões com base na significância. Certo? Mas a significância só está testando se é zero ou não. Ele não está dizendo que essa variável influencia, que o x influencia no y, ou que ela é uma boa regressora, ou que uma realmente influencia na outra. Influencia quase nada. Entendem? Ela é inútil. Do ponto de vista de previsão, ela é praticamente inútil. Mas não é zero na população, porque a amostra é grande. Entenderam? É importante olhar a magnitude do coeficiente e não só a significância. Todo mundo entendeu esse comentário que eu fiz aqui? Aí agora a última coisa, prometo, falta 3 minutos, né? Hoje eu estou indo até o finalzinho. Eu quero mostrar uma interpretação para vocês. Eu vou pegar a saída do R aqui de novo, do modelo mais complexo, que é o modelo... Cadê? O mais complexo é esse aqui. Eu vou pegar um desses parâmetros aqui para interpretar para vocês, tá? Eu vou pegar... Deixa eu ver um aqui que parece que não é tão significativo. Eu vou pegar esse daqui da idade, tá? Esse número aqui. Tá? E vou dar para vocês um spoiler da interpretação dele. Tá? Isso aqui, se eu fizer exponencial dele, dá esse número aqui, ó. Tá? Então, se eu fizer 1 menos isso aqui, deu 2, tá. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem a interpretação, tá? Esse coeficiente aqui, sabe como é que a gente vai interpretar ele depois, quando chegar na parte de regressão logística? Deu negativo, né? O que significa? Quanto maior a idade, menor a probabilidade de morrer, certo? Então, essa é a interpretação que a gente tem. Ó. Se você pegar um passageiro, certo? Pega 2 passageiros e a diferença de idade deles é de 1 ano. Imaginaram isso? Um passageiro que tem 30 anos no Titanic e um passageiro que tem 31 anos no Titanic, certo? Para cada acréscimo de 1 ano na idade da pessoa,
o risco dela morrer no Titanic, tá? Aliás, o risco não, né? A chance dela sobreviver, tá? Ou o correto seria o risco de sobreviver, mas tá bom. Vamos botar que a chance dela sobreviver vai caindo 2% para cada ano que a pessoa tenha mais de idade. Entenderam isso? Então, se você pegasse 2 passageiros quaisquer, com diferença de 1 ano de idade entre eles, tá? O mais velho tinha 2% menos chance de sobreviver do que o outro, do que o mais jovem. Ok? O que vocês acham? Parece pouco ou muito isso? Eu não disse qual é a probabilidade de sobrevivência deles, não falei, certo? Isso eu não disse. Se eu quisesse saber a probabilidade de sobrevivência, eu teria que fazer exponencial, eu teria que fazer a conta toda ali para descobrir a probabilidade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui é só a diferença no risco. Cada ano que a pessoa tinha mais, vai caindo 2% a chance dela sobreviver. Ok? É pouco, né? Mas se pegar uma diferença de 10 anos, já é uma coisa significativa, né? Ok? Então, pode acontecer de você ter aqui, ó, p-valores pequenininhos, mas quando você olha a magnitude do efeito, ela é bem pequena, tá? Ah, só um detalhe, esse que eu peguei foi o da idade, né? Foi o da idade. Eu posso também pegar esse aqui dos irmãos, o do sexo, e eu vou pegar o do sexo só para vocês darem uma olhada a diferença que foi do sexo masculino. Olhem a diferença que foi do sexo masculino. Peraí, só um pouquinho. ESP. Última coisa da aula, 10 e 1. Passei, desculpem, foi mal. Mas é importante esse número aqui, ó. Se você é homem no Titanic, comparado com a mulher, a sua chance de sobreviver era 92% menor que a da mulher. Tá? Então, no Titanic, os homens realmente morreram muito mais, né?